apresentar-vos 3 casos clínicos de 3 realidades diferentes, mas todas com o mesmo objetivo. E esse objetivo foi a obtenção de uma gravidez. E começando pelo primeiro caso, tratava-se de uma mulher de 31 anos que já tinha tido uma gravidez com um parto normal e que parou a pílula para engravidar no final de 2010 e que, passado alguns meses, poucos meses, recorreu a um serviço de urgência com uma dor intensa nos quadrantes inferiores do abdômen, uma dor bastante intensa. E surgiu-me no consultório perfeitamente em estado de choro e de desvairo porque tinha sido detectado um tumor do ovário. E lá está a tal altura em que nós temos que ouvir a doente e temos, além de ouvir a doente, que observar a doente e temos que enquadrar tudo isto dentro de uma hipótese diagnóstica que depois nos pode ser confirmada através de exames, nomeadamente uma ressonância magnética, em que encontramos, de facto, nesta mulher um enorme endometrioma do ovário esquerdo, com 13 centímetros, além de outros focos e de um processo aderencial. A laparoscopia foi exatamente estas imagens que eu vos mostrei. A doente optou por fazer uma pílula durante 6 meses e suspendeu em outubro do ano passado para engravidar e engravidou espontaneamente no segundo ciclo após suspensão dos contraceptivos. Como veem, mesmo só com uma trompa funcionante, com um processo de endometriose ovárica, é possível uma gravidez espontânea. E atualmente está no final dessa gravidez. Outro caso, 37 anos, 2005, desmenorreia intensa, e quando a doente me chega eu deteto um nódulo do septo reto-vaginal, palpava-se nitidamente. Temos que ir lá, temos que ir ver, temos que ir procurar. Confirmou-se uma situação de endometriose profunda e adenomiose uterina. A doente nessa altura não queria engravidar e optou por manter a pílula contínua. Suspendeu em 2007 para engravidar e houve imediatamente um agravamento da sintomatologia. Tentou engravidar durante algum tempo, portanto mais ou menos 1 ano, e como não conseguiu, optou pela cirurgia. Como nos acontece muitas vezes, todos nós ficamos surpreendidos, porque grande percentagem destas mulheres têm ambas as trompas permeáveis. A trompa é das partes menos afetadas pela endometriose. E era o caso desta mulher, e que tinha também este foco no diafragma. Portanto, como viram, foi feita a uterólise, portanto a libertação dos úteros dos 2 lados, a excisão do nódulo de endometriose, do septo reto-vaginal, a libertação do intestino, o chêvigo do intestino para limpar toda a endometriose que estava no intestino. Neste caso, o útero do lado esquerdo, que eu vos disse que estava muito infiltrado, teve, e eu apresento-vos este caso de propósito, porque as complicações existem, só não existem para quem não fala nelas, e este caso deu uma indicação que a partir daqui, situações em que os ureteres estivessem infiltrados daquela forma, é preferível colocar o tubinho dentro do ureter para fazer um pós-operatório sem risco, porque esta mulher teve uma fístula ureteral à esquerda ao 4º dia. Colocamos então os tais tubinhos dentro do ureter para permitir a cicatrização sem problema e isso foi suficiente para resolver a complicação. Às 6 semanas foram retirados os tais tubinhos, os tais stents, e a situação ficou sem problemas. Ela continuou com contraceptivos orais durante 1 ano e depois resolveu tentar engravidar novamente. Em 2010, como não houve uma gravidez espontânea, optaram por técnicas de reprodução medicamente assistida e tem uma gravidez evolutiva após ICSI, a tal microinjeção, em 2011, em que fizemos uma cesariana por razões obstétricas, por má apresentação,
sem complicações e cá tem a sua criança. Um último caso, 34 anos, 2006, laparoscopia com excisão de endometrioma do ovário direito, com 8 centímetros. Não fui eu que lhe fiz. Em 2007, laparoscopia por recidiva de endometrioma, trompas permeáveis bilateralmente, tentou engravidar. Em 2008, detectado um fator masculino, tenta uma ICSI e tem um aborto espontâneo. Aqui, pronto, não faço comentários. Alguém faz uma laparotomia para excisão de um endometrioma do ovário esquerdo. 2009, uma primeira ICSI sem resultado, uma segunda ICSI com óvulos de dor, aborto espontâneo. Despiste de trombofilia positivo. Aquilo que falamos há bocado, aqui, bem nítido, nesta evolução toda. Em 2010, ela aparece-me na consulta com dores, nódulo de endometriose retovaginal. E quando eu faço a laparoscopia, o que encontro é isto. Isto é, não se vê nada. Está tudo obliterado, não se vê o útero, não se vê. Estou a tentar descobrir o ovário do lado esquerdo, o que resta do ovário do lado esquerdo, e a drenar um endometrioma que está aqui no meio desta amálgama de ovário, intestino, espaço, o tal fundo de saco completamente obliterado. Eu sei que esta imagem será tão hardcore como as outras que vocês já viram até agora, mas eu penso que é importante, sobretudo, ter a noção da problemática de 1, 2, 3, 4 cirurgias e uma delas uma laparotomia. A laparotomia dá mais aderências que a laparoscopia. A endometriose não é para tratar por laparotomia. Vou passar à frente, senão vocês assustam-se ainda mais. E agora fiz a geneira. Ora bem, é assim. Era esta mulher que também tinha aquele nódulo na bexiga que eu vos tinha mostrado, mas a minha opção, porque ela não tinha queixas urinárias, foi não mexer na bexiga, porque ela queria engravidar e, portanto, eu tinha que ser o menos agressiva possível. Colocou-se os tais stents, está aqui o tal tubinho que eu vos falei, em entrar no ureter, para podermos realizar aquela cirurgia, aquele bocadinho que vocês viram ali, com alguma segurança. Como veem, isto era muito mau, estava tudo completamente infiltrado. Mesmo assim, conseguimos separar o intestino. Vocês veem aqui a excisão do nódulo que se via na imagem anterior. Isto é a vagina aberta, está aqui uma luva, uma luva com uma compressa dentro, cujo efeito é evitar que o gás saia pela vagina e que nós percamos o pneumoperitoneu que nos permite fazer a laparoscopia. Aqui já com a vagina, não, desculpem, aqui a parte anterior, a parte da bexiga e a imagem final. Já é um bocadinho menos assustador, acho eu. Pelo menos já se consegue perceber que aqui está o útero, que aqui está a bexiga, já se soltou tudo o que havia de aderências de um lado e do outro. Agora, da parte de trás, de facto, a conclusão a que eu cheguei e aquilo que disse, conseguiu-se libertar o fundo do saco, está ali livre. Ela ainda queria tentar fazer uma FIV, mas após, de facto, esta cirurgia, eu disse a esta mulher: o que você tem de ovário à esquerda e à direita é muito pouco. Estimulações aqui, provavelmente, vão resultar em muito poucos óvulos e em muito pouca qualidade de óvulos. E ela acabou por optar por fazer uma FIV com óvulos da dor e ter uma gravidez evolutiva, que também acabou em cesariana, porque era um bebê com mais de 3,5 kg, e nestes casos arriscar o menos possível,
porque estes meninos, eu costumo dizer que são de ouro. Portanto, 3 casos diferentes, 3 realidades diferentes. Uma primeira gravidez espontânea, uma segunda gravidez com ICSI, uma terceira gravidez com óvulos da dor. E isto porquê? Porque a endometriose associada à infertilidade resulta em resposta ovárica reduzida, menos ovócitos para fertilização, uma qualidade comprometida desses ovócitos e uma elevada taxa de aborto. E os tratamentos baseados na evidência, que também já falamos, incluem que a cirurgia laparoscópica conservadora e as técnicas de reprodução medicamente assistidas são as armas que nós dispomos para vos poder ajudar. E, de facto, há estudos que comprovam que estas técnicas integradas permitem uma taxa de gravidez superior àquela que podemos esperar após a cirurgia isolada. E também não parece aumentar consistentemente o risco de progressão da doença. Ora, qual foi a diferença nestas 3 mulheres? Não sei se vocês fixaram alguns daqueles pormenores, é difícil, vocês não... pronto, têm o problema, mas há coisas... Mas o maior problema aqui, sobretudo na última mulher, foram as laparotomias prévias. Vocês verificaram que a primeira mulher era mais nova, as outras tinham idades superiores, portanto, tinham as duas adenomiose uterina, as duas últimas, tinham uma duração superior de infertilidade antes da cirurgia e depois o resto depende das mãos do cirurgião, da situação em si, mas claro está que o nosso objetivo será sempre ajudar-vos na abordagem mais efetiva para o tratamento desta doença, que deve ser individualizada, caso a caso. São consultas que demoram, são consultas que levam tempo, precisam de comunicação entre as partes, que muitas vezes implicam uma segunda consulta, porque as ideias vão para casa e depois surgem as dúvidas e voltam-nos com as dúvidas, implicam toda a disponibilidade da nossa parte para vos poder ajudar a resolver este problema que muitas vezes não é fácil. E a decisão cirúrgica, que terá sempre também a nossa decisão, porque é importante, porque nós é que temos a noção das complicações, dos riscos. Eu às vezes olho para a vossa cara quando se fala nas complicações da cirurgia e vejo-vos quase a mudar essa cara quando de facto se confrontam com as complicações, mas nós temos que falar dessas complicações. Elas são reais, elas existem e vocês têm que as ter presentes quando tomam uma decisão. Não somos nós que tomamos a decisão por vós, nós apenas vos ajudamos a tomar a decisão. Muito obrigada.